Hora de falar sobre o São Paulo com promoção adiada. Você vai lembrar que no começo do ano, em meio à disputa da Copa São Paulo de Juniores, o técnico do Sub-20 do Tricolor, o Alan Barcelos, recebeu proposta para treinar o Sub-20 do Palmeiras. Preocupado com a possibilidade de perder o treinador, o São Paulo anunciou a renovação do Barcelos e lhe prometeu, assim que a Copa São Paulo terminasse, que ele seria um membro fixo da comissão técnica efetiva do time principal, para que fosse preparado, para que numa emergência futura pudesse virar o treinador definitivo do Tricolor. O tempo passou, o Alan Barcelos foi vice-campeão da Copinha, perdendo a final para o Cruzeiro, já havia sido campeão na temporada passada, mas ele segue treinando o Sub-20. Desde então, esteve somente em uma oportunidade no CT da Barra Funda, onde treinam os atletas profissionais. Todo o expediente do Alan Barcelos tem sido feito no CT de Cotia, destinado às categorias de base. Justificativa do São Paulo é de que o Alan Barcelos tá nesse momento muito focado numa parte estratégica importante da temporada do Sub-20, com planejamento, contratações, enfim, uma série de coisas estão sendo projetadas e mais para frente ele se juntará à equipe principal do Tricolor. Só para completar, contar que Barcelos e Roger Machado, novo técnico do time principal do São Paulo, nem chegaram a conversar desde a contratação do Gaúcho. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Se não ganhar a Copa Sul-Americana, se não chegar na semifinal da Copa do Brasil, o time começar a patinar no Campeonato Brasileiro, começar a perder ponto, não pode mandar o Roger embora. Não pode. O Roger vai ficar até dezembro. Quem vai sair vai ser o Rui Costa e o Rafinha. Fechou? Quem colocou um alvo em cima da cara agora foi o Rui Costa e o Rafinha. Eu tô com eles. Acreditei em vocês. Só que se der errado, não vai demitir o Roger. O que houve no São Paulo? Todo mundo pergunta, mas por quê? Era uma batalha pela alma da temporada. Qual seria a alma do time nessa temporada? De um lado, a gente tinha os crespistas, como eu, como muitos de vocês, que achavam que o ano ia ser duro, que a gente vinha de anos difíceis, que a gente vinha de vários problemas extracampo e no campo também, e que a prioridade esse ano, num ano maluco politicamente para o São Paulo, de impeachment, de polícia, de dívida, sem poder contratar, transfer ban, que esse era um ano de fazer 45 pontos primeiro, focar no Campeonato Brasileiro, não cair para a Série B, não correr risco de cair para a Série B, e depois pensar em outras coisas. Esses eram os crespistas. E do outro lado tinha alguns, na minha opinião, alucinados, e a direção do São Paulo, que o São Paulo é grande demais, o São Paulo tem que lutar por todos os títulos, o São Paulo tem que lutar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, tem que lutar pelo título da Sul-Americana e da Copa do Brasil, porque o São Paulo é grande demais, o São Paulo é incaível. Quem está certo? Não sei, eu tenho minha opinião, mas na verdade é que a gente não sabe. O que prevaleceu? Prevaleceu a visão da direção. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de 3 pessoas. Eu estou falando do Rafinha, eu estou falando do Rui Costa e eu estou falando do Joe Biden da Vila Sônia, nosso Arrimacis, que é o presidente de São Paulo hoje. A visão deles, obviamente, ia prevalecer, porque eles mandam lá, eles fazem o que eles querem. Independentemente da divergência de visões, pé no chão ou vamos ganhar tudo. Cara, por que agora? Por que numa segunda-feira? Por que quando a gente está em segundo lugar do campeonato invictos? Tudo que eu consegui apurar, tudo que eu consegui descobrir, conversar ali, conversar aqui, escutar uma coisa, tudo picuinha. Ah, ele não ficou abalado com a eliminação do Paulista como ele deveria ter ficado, e isso incomodou. Ah, ele foi para Buenos Aires de folga, e isso incomodou. Ah, e ele não dá treino direito. Ah, ele deu uma resposta sobre o sintético outro dia que caiu mal com o elenco e o Lucas ficou bravo. Tudo picuinha, gente. Se você pegar os 20 clubes da Série A e perguntar lá se o treinador tem bom relacionamento com as lideranças do elenco, nem sempre tem. Eu vou dizer pra você que acho que a maioria das vezes não tem. Futebol é difícil, os caras têm ego, eles brigam pra caramba, e um vestiário amiguinho não significa que você vai ser campeão, e um vestiário brigando também não. E o vestiário amiguinho às vezes é campeão, e o vestiário inteiro que não se fala também é campeão. Não existe fórmula no futebol, é muita gente. Tudo isso aí é picuinha, nada disso aí é motivo pra você chegar numa segunda-feira à tarde e demitir um cara, não é. O treinador, ele é a parte mais vulnerável, certo, chat? O treinador, ele é sempre um órgão transplantado. Ele sempre causa rejeição quando ele chega num clube, toda vez. Ele é uma peça que não é compatível com aquela engrenagem. Você sempre faz uma forcinha para ela caber ali. E no primeiro sinal de problema, é sempre ali que você vai, porque você não vai mandar os jogadores embora, certo? E o presidente também não vai entregar o cargo dele.
nem o Rafinha, nem o Rui Costa. Então estoura sempre no treinador. Quando o Crespo vai nas coletivas e fala o que ele falou sobre pé no chão, que esse elenco não ia ganhar nada, que era um ano difícil, ele jogou muito limpo com a torcida, mas a direção do clube, pelo jeito, se sentiu traída por ele. Esperava que ele, mesmo sendo um órgão transplantado e uma engrenagem que não encaixa direito, que ele defendesse os interesses do clube. Mas ele não. Ele é um cara mais velho no futebol. Ele defendeu os interesses dele, Crespo. Diminuiu a expectativa da torcida lá para baixo e se protegeu. Ele expôs a diretoria, expôs o São Paulo e se protegeu. Ele errou? Não. Tanto não errou que ele foi demitido. Ele seria de qualquer jeito. Ele olhou e falou assim, se eu começar a mentir aqui para vocês, falar que nós vamos ganhar tudo, assim que começar a ter lesão no meio do ano e a gente despencar, eu vou ser demitido. É melhor eu falar logo o que eu penso de verdade. Vou diminuir a expectativa e vou entregar o que eu puder. O Crespo é craque de bola. Jogou em grandes clubes. Ele jogou num Milan absurdo, numa Argentina absurda. Ele olhou o vestiário do São Paulo, ele sabe, velho. E ele falou o que ele achava. A diretoria se sentiu exposta e não via a hora de se livrar dele. O Crespo prometeu um time competitivo e entregou. Ele foi desalinhado com o discurso dele em algum momento? Ele? Não. Ele traiu a torcida em algum momento no que ele prometeu? Alguém aqui achava que a gente ia passar pelo Palmeiras? Eu não achava, nesse caso. Sobre ele, ele fez um trabalho brilhante no São Paulo? Não. Ele é um técnico brilhante? Que eu saiba, não. Eu nunca vi nada brilhante do Crespo. Ele continua sendo a mesma pessoa da passagem passada. Que ele era difícil de relacionamento, ele já foi da outra vez também. A gente já sabia. E mesmo assim ele foi contratado. Não há nada de novo no estilo dele, no que ele tenha feito, que a gente já não soubesse. A contratação dele lá atrás foi uma oportunidade de mercado. O São Paulo parou, falou assim, vamos ver quem são os técnicos que estão fazendo um trabalho assim, assim, assado, que estão em ascensão e que podem, no estilo de jogo, encaixar com o nosso time, chama o pessoal do scout, ou Zubeldia deu uma balançada no Campeonato Brasileiro, a torcida está nervosa, vamos mandar ele embora, o Crespo está sem emprego, a gente está devendo um dinheiro para ele, vamos botar ele aqui e vamos ver o que acontece, e todo mundo esquece, e o Júlio Casares ficava lá, postando story, postando reel, o pessoal continuava tomando lanche na praça de alimentação, o presidente Júlio Casares, e eu avisei na época, falei, esse não é o nosso problema, trocar de treinador, isso é um band-aidzinho para dar uma disfarçada. Ah, mas o Crespo colocou o Luan no lugar do Danielzinho. Beleza. Vai mandar ele embora por causa disso? O treinador vai errar também. Não há nenhuma novidade na personalidade do Crespo. Não há nada de diferente no dia a dia do clube. Ele foi mandado embora por quê? Ele foi mandado embora porque o Rafinha, o Rui Costa e o presidente não iam com a cara dele, não gostavam dele, se sentiram traídos e acabou. Não tem outra justificativa. Não é futebol, pessoal. É pessoal. Né? E São Paulo aí vai ter mais saídas, tá? Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo ainda busca reduzir, na informação da ESPN, né, o Alexander Vieira reproduziu aqui, na informação da ESPN, dando aqui os créditos corretamente. São Paulo ainda busca reduzir a folha salarial e pode ter novas saídas no elenco. Mesmo após a economia estimada em cerca de 9,5 milhões por ano com os empréstimos de Alisson e Ferrarese, o departamento financeiro do São Paulo segue pressionando por um corte ainda maior na folha salarial. A meta seria reduzir aproximadamente 35 milhões anuais, algo que tem gerado desconforto interno no clube. Dentro do departamento de futebol, o entendimento é que um corte dessa magnitude pode comprometer a competitividade da equipe, que é óbvio, deixando o time ainda mais próximo de brigar apenas na parte intermediária da tabela ou até mesmo contra o rebaixamento. A gestão do Maciz não descarta a redução do elenco e admite que novas saídas devem acontecer ainda nessa janela e também na próxima. No entanto, internamente não há consenso sobre atingir o valor total solicitado pelo financeiro. Então, o financeiro do São Paulo, o departamento financeiro, está pressionando aí para ter uma redução de 35 milhões de reais por ano na folha salarial do São Paulo. Tá? E vai ter que vender jogador, sair jogador.
Além disso, o clube trabalha com a perspectiva de realizar a venda de jogadores na janela do meio do ano para poder equilibrar as contas. A tendência inicial, porém, é preservar os atletas recém-promovidos das categorias de base. Olha para você ver como é que é. O Ferrarese e o Alisson vão gerar aí, né, de economia no São Paulo até o final do ano, 9 milhões e meio de reais. O Alisson e o Ferrarese. Vocês imaginam quantos jogadores tem que sair para ter uma economia aí de aproximadamente 35 milhões de reais por ano? Vai ter que sair ou um monte de jogador ou então os mais caros. Aí é aquela questão. O departamento de futebol entende que um corte desse tamanho vai comprometer a competitividade. É claro, porque ou você vai ter que mandar vários embora em questão de quantidade, ou vai ter que tirar menos jogadores, mas que tem maiores salários. Então é claro que se tirar 35 milhões por ano da folha, vai ter uma queda grande na competitividade. Aí não vai dar para brigar por títulos, né, Rui Costa? Que é o objetivo agora do São Paulo, né? Com a mudança de técnico agora, o objetivo é ser campeão. Então, deve ter saída ainda dessa janela, né? E também vendas no meio do ano. Então, saída de jogadores vai ter. Quem? Não sei se vai ser agora, se vai ser no meio do ano e quem vai ser, mas que vai ter saída é certo. Não tenho dúvidas, como todo ano o São Paulo vende jogadores aí, né? Principalmente das categorias de base. Então, saída de jogadores é certo, é saber quem e quando, né? Se agora ou na janela do meio do ano, mas que vai sair é certo, tá bom? Enfim, vamos falar de notícia boa, pelo menos uma, né, cara? Até que enfim, uma notícia aí boa no São Paulo. Segundo o UOL, temos aí já a confirmação do primeiro jogo do São Paulo no Morumbi, né? Eu acho que o último jogo lá foi contra o Grêmio, né? Se eu não estou enganado. E tá definido, São Paulo e Palmeiras, isso mesmo, Choque Rei, no dia 21 de março, tá? Vai ser o jogo que o São Paulo vai voltar a jogar no Morumbi. A troca do gramado começou semana passada, né? A gente joga contra a Chapecoense hoje, depois tem Bragantino fora, Galo fora, aí no dia 21 a gente pega o Palmeiras. Então, é um clássico Choque Rei à volta do Morumbi, né? Gramado novo e tudo mais. Então, é um jogo que o São Paulo tem que vencer. Tem que vencer porque já virou questão de honra, né? Tem já aí 11 jogos que o São Paulo não ganha do Palmeiras. Tem 2 asteriscos, né? Que é a grande maioria dos jogos ser em Barueri, gramado sintético, e muitos jogos prejudicados pela arbitragem. Então, é um jogo que a gente tem que vencer de qualquer maneira contra o Palmeiras, tá? Marcelo Braga. O Alan Barcelos ainda não iniciou a transição para o time profissional do São Paulo, como havia sido combinado após a final da Copinha, e segue trabalhando com a equipe sub-20 em Cotia. Até o momento, o Barcelos esteve no CT da Barra Funda apenas uma vez. Pessoas ligadas ao clube justificam que a sua permanência em Cotia neste período se deve ao início de temporada da equipe sub-20, que exige um maior acompanhamento da comissão técnica. Essa é aquela informação lá que ele iria para a comissão técnica da disputa presidencial. Tá muito cedo ainda para a gente falar sobre eleições. Mas, Matheusão, eu queria ouvir de você o que você pensa sobre Vinícius Pinotti. Eu tenho meus pés atrás pela questão que já falei. Acho que em muitos momentos é um pouco oportunista, não só ele, tá? Mas como o Diego, que deu entrevista para a Arquibancada Tricolor, como o Marco Aurélio Cunha, eu acho um cara que muitas vezes é muito oportunista, aparece quando o São Paulo está embaixo para talvez ter um palanque e quem sabe ser tratado como um salvador da pátria pela torcida, mas é um cara que é inegável. Tem dinheiro, tem sucesso no ramo empresarial, é São Paulino, tá já no Conselho há um bom tempo, foi ativo e muito importante para que os votos no impeachment do Júlio Casares fossem online, porque ele publicou que estava no Japão e queria participar dos votos, foi um dos caras que ajudou nessa pressão para a mudança do regulamento da votação. Mas, Matheusão, eu queria saber de você o que você pensa sobre isso. É triste, a gente não tem um nome fixo, um nome certeiro, e que, cara, a gente olha e fala ali, puta, esse aqui eu consigo confiar de maneira cega. Porque o último, que a torcida tinha uma leve certeza, foi o próprio Júlio Casares, a gente viu na forma que terminou. Matheusão, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre todas essas articulações políticas e o que pensa sobre Vinícius Pinotti. Eu concordo muito com você, Filipão. Assim, se a gente for analisar essa questão da sucessão do São Paulo, eu sempre tenho em mente o seguinte, eu não sei se vocês vão se recordar, mas essa fase de shows
no São Paulo. Ela começou lá atrás, em 1985, quando o São Paulo conseguiu. Porque o maior público do Morumbi, infelizmente, é do rival, né? Mas o maior público do São Paulo é 122 mil contra o Santos na final do Paulista em 1980. 0 gol de Sérgio Chulapa. O São Paulo pegou essa questão de fazer shows lá na década de 80. O São Paulo trouxe o Menudo para o Morumbi e até uma controvérsia, né? De quanto seria a capacidade naquele dia, se havia 250 mil pessoas, 200 mil pessoas, mas o que aconteceu depois dos shows do Menudo, foram 2 no Morumbi à época, né, é que destruíram tudo no entorno do Morumbi, destruíram tudo, as fãs frenéticas dentro do estádio, ficou impraticável o futebol. Quem era o presidente à época? Carlos Miguel Aidar. Estamos falando de 1985. Estamos em 2026. Carlos Miguel Aidar segue ativo no comando do São Paulo. Carlos Miguel Aidar estava envolvido no escândalo em 2015, 10 anos, 11 anos atrás. Não sei se vocês assistem South Park, mas sempre fica aparecendo que a gente no São Paulo tem que escolher entre o sanduíche de merda e um bolo de cocô. A gente sempre vê pessoas que estão à frente do São Paulo, e isso prejudica muito qualquer tipo de atribuição que eu tenha valorativa. E isso vai acontecer com o Vinícius Pinotti. Eu vejo Vinícius Pinotti no entorno do São Paulo como conselheiro, participando ativamente, já participou de direção há muito tempo. E o São Paulo está em decadência, franca decadência, com relação ao seu extracampo, com relação à sua administração, com relação à direção. São sempre as mesmas pessoas. A gente não consegue enxergar alguém que vá lá e mude. E a gente começa a flertar realmente com uma dissociação, né? Com o término desse modelo associativo que muito, assim, se o São Paulo foi multicampeão com o modelo associativo, parece que esse modelo ficou obsoleto e hoje em dia já não é tão sustentável. É por isso que a gente começa a flertar com a possibilidade de SAFs ou outras saídas para o São Paulo, primordialmente separar o social do futebol. Mas assim, Felipão, eu não tenho nem opinião formada sobre o Vinícius Pinotti, porque a minha opinião é a opinião do conformismo. Eu sei que não vai mudar muita coisa. As pessoas continuam sendo as mesmas no entorno. Você falou aí sobre o vanguarda. O que é vanguarda? Se a gente pegar o dicionário para ver o que é vanguarda, é aquele que está à frente. As pessoas que estão na vanguarda são aqueles que estão à frente de algo, à frente do seu tempo? Não são. O movimento São Paulo mudou de nome. Alguém falou no chat, como se fosse o PMDB mudando para MDB. Galera boa à frente do movimento São Paulo, né? Apenas os supostos envolvidos nos escândalos recentes que vão comandar um clube de 22 milhões de torcedores. Eu só tenho a ficar estarrecido e indignado com a política do São Paulo. Eu realmente não gosto de acompanhar, porque para mim é muito ruim, para minha saúde mental, sabe? Assim, a terceira notícia que a gente dá, e por causa deles, são notícias relacionadas a extracampo. E assim, desde o ano passado, o Casares vinha dando entrevista falando que a partir de março seria a consolidação, né, que eles assinaram um acordo de consolidação do período eleitoral no São Paulo Futebol Clube. Então, a partir de agora, que é ano eleitoral, que a gente vai ser bombardeado de notícias sobre esse pessoal. E assim, o Maciza, ele poderia ser até candidato à reeleição, porque nada impede no estatuto, mas ele já disse que não vai ser candidato. A gente vê aí despontando realmente o Vinícius Pinotti. Eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer, mas sinceramente não vejo ninguém capaz, né? Nenhum me passa credibilidade suficiente para eu ver que o cenário do São Paulo vai mudar, Felipão. Exatamente, Ju, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesse período é o período de quem quer se crescer numa ferida muito grande. Eu queria que você comentasse um pouco o que você tem de conhecimento sobre o Pinotti. Claro, é um cara que teve como... além de ser um cara que muitas vezes eu acho um pouco oportunista, é um cara que esteve de muitos lados, né? Ele sai, é meio camaleão, assim, na política do São Paulo, algo que, cara, infelizmente fazer política é assim, mas é algo que me deixa também com o pé atrás. Mas, Ju, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que talvez, dentre os piores, dentre os ruins, ele possa ser o menos pior. Acho que sim. Acho que pode ser o cara que pode, talvez, ajudar um pouco o São Paulo, mas também não consigo confiar de maneira 100%, apostar todas as minhas fichas que seria um bom presidente, seria uma boa escolha para o São Paulo. Mas, Ju, queria ouvir de você o que você pensa sobre isso e também sobre a luz no fim do túnel, que está cada dia mais difícil da gente ver, né, Ju? O Pinotti, ele tem a arte de ser maquiavélico, né? Ele tá ali,
onde convém, ele dança conforme a música, porque o que foi feito referente aos áudios nada mais é do que o próprio oportunismo. Como que em um dia você está junto com a gestão, no outro dia você corrobora para que coisas explodam na mídia, pensando realmente só no próprio umbigo. E olhando para a história recente, entre aspas, do São Paulo, você vê o Pinotti envolvido em apresentação de jogadores, né? Você falou do Centurion, mas teve acho que do Maicon, o nome dele, Maicon, que ele está segurando a camisa junto com o próprio jogador ali. Então ele vai transitando entre as gestões, que mais uma vez, entra presidente, sai presidente, todos eles são farinha do mesmo saco. Pode ter 50 grupos políticos dentro do São Paulo, mas todos são farinha do mesmo saco. A gente não consegue ver uma perspectiva positiva ali. Dentre os grupos que existem, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento com o grupo do Salve Tricolor Paulista, porque eu tive a oportunidade de estar junto com do Caio em um programa. Ele é muito didático, fala muito bem, transparece boas intenções, de fato, com o São Paulo, mas na prática realmente não dá para saber, né? Porque pode até ser um grupo com boas intenções ali dentro, mas existe um nome forte que eles podem apontar para tentar concorrer a algo? Acho difícil. Então, tudo dá a entender que o caminho vai ser o Pinotti. A gente não consegue ver inovação nem nesse sentido. Cabe à torcida realmente cobrar muito essa mudança de estatuto. Está muito defasado. O São Paulo, ele consegue ser realmente o espelho do que são os sócios que... Como que é o termo que a gente fala, né? Que são os sócios vitalícios do São Paulo, né? O estatuto é basicamente isso. É um estatuto... Esse brasileiro vai ser épico, vai ser histórico. O Paulinho é um centroavante que volta pro São Paulo, hein? Veio da equipe de base pro Tricolor, chegou aqui, jogou bem já, e aí ele volta pra base, onde ele consegue fazer ali jogos incríveis, e aí do nada o Paulinho, quando vai subir de novo, que acabou a copinha, ele se machuca. Agora ele voltou, está 100% recuperado, e entregue ali nas mãos do Roger Machado pra conseguir usar o Paulinho. E é importantíssimo ter o Paulinho, porque ninguém sabe como voltou o André Silva. Ele tem condição de jogo, ele está 100%, e o outro centroavante é o Rian Francisco, que ainda não voltou. Com o Roger Machado agora, o Tapia deve perder um pouco de espaço, né? Luca, Ferreirinha, Luca não voltou ainda, legal, mas Luca, Ferreirinha, o próprio Rian Francisco junto com esse Paulinho, são caras que, em tese, via de regra, vão tirar um pouquinho da posição ali do Tapia, porque o Tapia tecnicamente é muito ruim, é um cara que entrega bastante fisicamente, é um cara de decência, é um cara decente, é um cara de hombridade, mas assim, tecnicamente, acho que ele fica pra trás sim, e vamos ver, mas boa sorte ao Paulinho também, que acaba de voltar pro time do São Paulo. O São Paulo tem o Mailton jogando agora lá no Fortaleza. O Mailton, ele era o jogador principal desse time da Chapecoense, que subiu da Série B pra Série A. O Mailton, ele conseguiu subir, ajudar a Chapecoense a subir. Ele tinha números, assim, exageradamente altos para um lateral, e aí ele era um jogador emprestado pra Chapecoense lá do Metalist, do leste europeu. Quando o São Paulo entra na jogada pra trazer o Mailton, ele configura ali o Chapecoense. Então a Chapecoense hoje, ela perdeu um reforço enorme, um jogador craque deles lá, que era o Mailton que nós compramos. Nós pegamos o Mailton de maneira muito equivocada, muito bizarra, na verdade, e emprestamos o Mailton para o Fortaleza. Esse impacto dessa negociação é muito grande. O São Paulo tinha 4,5 milhões para receber do Metalist. Não recebeu para trazer o Mailton. Quando trouxe o Mailton, ele desmantelou a Chapecoense. A Chapecoense desmantelada hoje é rival do São Paulo. O São Paulo, tudo bem que deu certo o Lucas Ramon e o Mike vem bem também. Mas o São Paulo, que poderia precisar do lateral direito, ele pegou o mesmo Mailton que desmantelou a Chapecoense e emprestou para o Fortaleza de maneira inacreditável. Se era para emprestar, era melhor mandar direto para a Chapecoense. O São Paulo não conseguiu ganhar dinheiro com o Ailton, apenas perdeu o salário que ele ficou aqui, 2-3 meses, eu acho, e também perdeu os 4,5 milhões que tinha para receber do Metalist lá do Paulinho Boia. Tinha até um transfer banco, o São Paulo perdoou, o São Paulo simplesmente largou o dinheiro na mão do Metalist, pegou o jogador, desmantelando o Chapecoense, para mandar para o Fortaleza sem receber ninguém em troca e nenhum dinheiro. É inacreditável, não é? O São Paulo Futebol Clube segue reforçando sua política de valorização das promessas formadas em Cotia.
O clube acertou a renovação de contrato do jovem atacante Breno, considerado um dos principais matadores das categorias de base, estendendo o vínculo até janeiro de 2029. Além da ampliação contratual por mais 3 anos, o novo acordo estabelece uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 360 milhões de reais, para transferências internacionais, reforçando a estratégia do tricolor de proteger seus talentos mais promissores no mercado. A renovação do jovem atacante faz parte de um movimento recorrente do São Paulo para evitar a saída precoce de jogadores formados em Cotia, um dos centros de formação mais respeitados do futebol sul-americano. Nos últimos anos, o clube tem buscado antecipar renovações contratuais de atletas com grande potencial, garantindo contratos mais longos, multas rescisórias elevadas e maior controle sobre futuras renovações. No caso de Breno, o valor da multa internacional de 60 milhões de euros coloca o atacante entre os jovens mais protegidos do elenco são paulino. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para a estreia do novo técnico Roger Machado? Deixe a sua opinião nos comentários.